E hoje nós vamos iniciar o nosso encontro dizendo que o único protocolo é ser você mesma. Parafraseando nossa convidada de hoje, sejam todos bem-vindos ao último episódio do web programa Papo, Comida e Arte. Vamos lá? Hoje temos uma convidada que a gente abre um sorriso só de lembrar. Ela conta história, é atriz no teatro e no audiovisual, se autoproduz, londrinense, radicada em Curitiba desde 93, terapeuta holística e ama uma cozinha e um bate-papo assim como eu. Seja bem-vindo! Na 4, take 1. Seja bem-vinda, Geisa Costa! Vamos brindar. Tem que beber, porque senão 7 anos de, sei lá, deixa pra lá. Ai, mais um brinde. Tem que beber. Tem que beber, vamos de novo. Só mais um. Tem que beber. Tem que beber. Ai, meu Deus do céu, a gente não pode ficar bêbada, Geisa, a gente tem que cozinhar. Geisa, obrigada por estar aqui conosco, compartilhando esse momento, a cozinha, a minha casa, e a gente aqui proseando. Eu sei que você gosta de prosear, eu sei que você gosta de cozinhar, eu tô bem ligada em você. Como é que é a tua relação aí com a comida, com as pessoas? Fala sério, tem coisa melhor que um dedinho de prosa? Prosear puxa para outras coisas. Até porque você tem possibilidade de se conhecer, de contar histórias de verdade, né? Isso é de família? E daí eu tenho essa mineirice, né? É que meus pais mineiros, né? São esses itens, esses valores que tá incrustado no nosso DNA, sabe? E que eu faço questão de lembrar. Eu acho que assim, para você saber entender o jeito como eu sou, você precisa saber quem sou eu. E ninguém melhor do que eu para falar, para contar a minha história. Eu acho que a gente tem que manter isso de contar a nossa história, porque senão ela se perde e a gente se perde da gente. Esses valores, para mim, são muito caros. E mesmo que por muitas vezes, principalmente aqui, eles não são valorizados, porque não é o modelo determinado, sabe? Não é o modelo imposto. Sim. Então, eu sou inadequada, adoro ser inadequada. Porque pelo menos eu não me perco de mim mesma e trago para mim as pessoas maravilhosas que vibram nessa frequência. Aí você escolhe também, né? Você tem a opção de escolher. Não é? E me fala uma coisa, você gosta de conversar, gosta de cozinhar, e eu sei que você faz um negócio na sua casa que mistura isso tudo e que tem esse acalento, que é a famosa cozinha terapia. A cozinha terapia. Eu vou tomar até mais um gole. A cozinha terapia é justamente esse momento da gente se acolher. Sabe aquele prato que você tá há muito tempo você quer comer, mas na correria do dia a dia você vai deixando para depois. Vamos comer um miojinho mesmo e o tempo vai passando e você nunca mais para fazer aquele prato que quando alguém come e fala assim, ai que delícia, aí o prazer é você responder, fui eu que fiz, não é? E a gente precisa se dar esse prazer. Então, a cozinha terapia, ela tem esse objetivo, de unir as pessoas que estão vibrando nessa frequência. Porque, na verdade, todos nós gostamos disso, mas vai se perdendo com o tempo. Então eu faço essa cozinha terapia justamente para isso, para reunir pessoas. Arrasou. E quando eu falo sobre esse encontro e o olho brilha assim que nem o seu, pronto, você já está conectada. Né? Já está conectada. E aí a cozinha terapia, ela vai somando pessoas, ela vai somando, vai integrando. E a gente tem também um cantinho zen que a gente faz, né, com uma cadeira de massagem, quem quer relaxar. Eu quero na cozinha terapia. Então, a cozinha terapia, ela é uma cozinha, um almoço comunitário, onde as pessoas, onde o único protocolo é ser você mesmo. Porque nós somos tão cheios, tão reprimidos, tão cheios de protocolos, principalmente nós mulheres, né? A gente cresceu com isso, que não pode isso, não pode aquilo. Nesse dia, o único protocolo é ser você mesmo. Ai, eu adoro e essa compartilhar. frase.
sabe? E experimentar sabores e saberes. Aí você pode levar uma poesia, uma viola, uma música. Sabe aquele dia que a gente fala sozinha? Eu falo o dia inteiro sozinha. Então, nesse dia também, a gente reúne várias pessoas que falam sozinhas pra gente falar o que quiser. Gente, o meu lugar é lá. Sabe? Aí, um dedinho de prosa leva muitos, sabe? Às vezes tem um pandeiro lá encostado que você fala, vou tocar só pra mim mesmo. Leva pra lá, passa o dia. Então, as pessoas vão chegando, é uma circulação de pessoas que vão chegando o dia todo para compartilhar esse momento de resgate, inclusive, resgate de si mesmo. E deixa eu te fazer uma pergunta. 2. Esse pim que você faz é o quê? É para estabelecer essa energia em alguns lugares? O que é isso? O PIN é um instrumento de uma nota só. Então, eu digo que o PIN ele é minha extensão. E quando eu toco ele para você, ele é uma nota para você, para mim. Então, cada um se apropria dessa nota, porque ele fala do silêncio interior. É o silêncio, é o momento que a gente precisa se recolher e se acolher para poder acolher os outros. Então, eu uso o PIN para tudo, para contar história, para prosear, ele anda junto comigo, para o momento que a gente está nessa egrégora, né, planetária tão forte, no momento em que eu percebo que eu estou pegando alguma coisa que não é minha, mesmo que eu não esteja com o PIN, eu imagino, que lindo. sabe, e respiro, que a gente precisa respirar. Isso também tem a ver, eu acredito, sobre a medicina integrativa. Integrativa. Epa! Porque eu trabalho com reiki, massoterapia, radiestesia e que nós somos todos, né? A gente não é só um corpinho que anda. Eu acho que todos os nossos veículos de comunicação precisam estar integrados, né? E 2 coisas que eu sempre, desde criança, eu fui cuidadora. E de onde veio ser atriz, de alguma outra extensão deve ter vindo. Então, eu acho que as terapias, elas vieram desde lá da infância, quando alguém falava assim para minha mãe. Ela tinha 8 filhas. Eu sempre fui a mais obediente, que não precisava tanto, né? Descobri depois. Sempre tem uma mais esperta, né? E tem uma que, ai meu Deus, pecado, então eu vou acertar, fala, você vai ser boazinha. Eu acho que não era essa mas boazinha, isso vem também de onde? Era Lá errado, da Senzala, quando diziam, quando dizem, não, você é guerreira, você tem que ser obediente. Então, essas coisas também a gente vai trabalhando, essas crenças que nos limitam, a gente vai trabalhando com o tempo, justamente por isso que eu sou terapeuta integrativa. Eu gosto muito, eu gosto tanto quanto o teatro. Somos corpo, mente e espírito, isso tudo precisa estar integrado, e quando você leva isso para o palco, a teática, que eu digo que a minha terapia é praticar a teoria, né? Vai estar muito mais consciente, vai estar muito mais integrado. Então, são coisas que eu adoro fazer assim. Então, sempre gostei de toque, eu tocar de alguma forma, não precisa nem ser física, mas dessa forma como a gente está se tocando agora. Né? Que gostoso. Eu acho que a gente tem que começar a fazer essa receita aqui, porque senão a gente vai prosear, não vai comer, vamos beber e vamos ficar zureta aí. Essa delícia? Essa delícia é uma trufa de tâmara com avelã, tem um chocolatinho vegano, 70%, tá uma delícia. Tá bonito, Pode se deliciar ali. E aqui tem um queijo também vegano com castanha de caju. Acho que eu vou de queijinho. Dá de queijinho. Tem um azeitinho também, se você quiser. E dá-lhe mineirice. Mineiro gosta dessa mistura também, né? Ê, Minas Gerais. Tá. Então, olha só. Tá gostoso esse vinho? Eu vou fazer, então, aqui pra gente hoje, uma baba ganoush com pão de farinha de arroz. Você já comeu? Para quem quiser saber como é que faz, como é que prepara, vai estar na descrição do vídeo aqui embaixo. Então eu vou fazendo, a gente vai conversando, papeando. Você pode ficar mais pertinho de mim se você quiser, porque eu adoro um quentinho.
E vamos comendo. Eu vou ficar olhando pra aprender isso aí. Vai aprendendo. Não é difícil, é super fácil. Tá. Se você quiser, você pode me levar na cozinha terapia. A gente troca e aí eu faço lá pra nós. A gente tá com pandeiro. Normalmente dá certo as minhas receitas. Tomara que dê certo hoje. E se não der... não é muito mais gostoso quando tem alguém pra comer junto? Ai, sim, né? Senão, imagina eu fazendo sozinha. Mais prazeroso, né? Tomando um vinho, conversando. E olha só, eu comecei a cozinhar quando eu fui morar em São Paulo. Em 2007, eu acho. Eu era bem novinha, eu tinha, sei lá, acho que 20 anos, assim. Nova. Quase início de carreira, né? E aí, imagina, São Paulo, atriz, nova, sem dinheiro, a gente precisa economizar. Então eu comecei a cozinhar em casa, pra poder ter essa economia, né? E aí eu fui cozinhando em casa, recebi as pessoas na minha casa também pra fazer. E eu fui descobrindo que eu gostava de fazer comida. E cada vez que eu ia pra cozinha também, eu me descobria. Parecia que era uma superação, que eu me descobria uma Cissé diferente. Aí, e isso começou a me instigar muito, assim, sabe? E aí outra coisa, um outro detalhe que eu percebi que era muito interessante era que eu gostava de cozinhar coisas saudáveis. E aí, assim, foi assim que eu me descobri, sabe? Na cozinha, fazendo esses pratos saudáveis, compartilhando com os meus amigos. E aí, eu me atentei que você tem aquela sua filosofia das montanhas que você descobre na sua vida. E aí eu queria que você, se você não se importasse, em compartilhar essa metáfora que você faz com a vida, com essas montanhas. E já emendo numa próxima pergunta. Qual foi a montanha mais incrível que você descobriu? Eu sempre fui muito curiosa, né? E eu costumo dizer assim que antes de saber falar, eu já pensava muito. Mas depois eu chego à conclusão que eu acho que eu já sabia falar. Mas como ninguém falava comigo, eu ficava pensando. Eu ficava pensava. E isso até hoje, né? Acho que a gente tem essa... E eu era muito curiosa para saber o que tinha atrás da montanha. E aí, quando a gente saía de um sítio, de um lugar para outro, eu olhava para trás e eu via que atrás da montanha tinha outras montanhas e outras e outras. Então eu ficava ali com a minha imaginação, né? E eu acho que a vida é assim, né? A gente vai descobrindo. Cada aprendizado é uma montanha a ser descoberta. E cada um fala dentro, né, da sua linguagem, da sua vivência. Eu falo justamente porque eu vim lá do meio desse matão de Deus, né, desse interior. Eu falo que é o Paraná que o Paraná não conhece. Porque muitos pensam que o Paraná é Curitiba. Não, Curitiba é a capital do Paraná, mas o Paraná é plural e eu vim dessa pluralidade. Então eu ficava imaginando o que tem atrás da montanha. Eu sempre descobri que atrás da montanha tinha outra montanha. Eu saí desse interior, eu tinha 13 anos. Foi quando eu fui para Londrina. Eu morava onde eu nasci, esse interior, essa cidade, Nova América da Colina, fica a 60 quilômetros de Londrina. É tão pertinho, mas eu nunca tinha visto asfalto, nunca tinha visto um prédio. Foi aos 13 anos que eu fui descobrir o que era tudo isso, né? Então, quando eu entrei na cidade, que eu vi o primeiro prédio, eu pensei, gente, mas será que eu vou conseguir andar nessa bagunça? Meu Deus, como é que essas pessoas conseguem andar nessa bagunça? Pensa. Muitas coisas aconteceram e, de repente, eu entrei para o melhor grupo de teatro do Paraná. Nós fomos convidados a representar o Brasil em Nova York. Maravilhosa. Então, você pensa... o nó na cabeça dessa pessoa. Mas aí eu já tinha aprendido a andar na cidade grande, aquela coisa toda. Então eu vejo as coisas se repetindo com uma evolução. Para mim já foi muito bom ter descoberto aquela montanha, né? E eu ouvi alguém falar assim, olha as Torres Gêmeas. Eu falei, gente, mas essa daí humilhou, hein? Essa montanha humilhou. Amei. E aí, gente, eu acho que assim, a gente está o tempo todo tentando descobrir o que tem atrás da montanha.
E foi de montanha em montanha que eu estou aqui prosseando com você. Então, assim, eu acho que eu era uma criança em interrogação, continuo sendo uma mulher, fui uma adolescente, uma interrogação, e agora, não vou falar envelhecência, não. Que isso, uma Não, menina. eu acho que assim como a gente vai amadurecendo e a gente vai perdendo algumas coisas, como por exemplo, agora a gente tem mais medo, a gente não arrisca mais tanto, né? A gente não vai tão no cume, né? A gente não vai tão no cume, a gente vai até a metade, ver, e, né? Se der, a gente segue. Eu acho que a vida é assim, ela é uma grande montanha que a gente vai descobrindo e vai encontrando pessoas e coisas. Depois que eu conversei com você, eu descobri que eu também tinha essa descoberta de montanhas. Mas eu achava que era colinas, sabe, uma montanha, uma coisinha, e hoje eu também consigo me entender e perceber que as minhas descobertas, quaisquer que sejam, elas também são montanhas. Não é um World Trade Center qualquer, que você viu lá? As Torres Gêmeas. As Torres Gêmeas. Acho que ainda não vi um negócio desse. Mas eu ainda tenho uma caminhada boa aí pela frente. E você sabia que tem uma pesquisa feita pelo IPA em 2019 que diz o óbvio, de que mulheres têm mais dificuldade de arranjar emprego no Brasil e que mulheres negras são 50% mais vulneráveis ao desemprego. Agora eu vou começar a fazer os nossos... Nossa, a nossa parte quente. É elétrico? Ele tem uns negócios aqui, Gente, chique, né, produção? praticidade. Produção arrasa. Não. Aqui, entendeu? Ó o barulhinho, que legal. Ah, é chique, né? Olha, quero um dia sair da minha Na minha casa, aqui no meu fogão é tec, 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 tec. Mas funciona. Então vamos lá, vou colocar aqui um negocito, enquanto a gente também continua conversando. Geisa, e aí vai quanto de... Aqui assim vai na intuição, sabe aquele negócio de intuição, cozinha? Tudo pra mim agora é cozinha terapia. Vou ficar de olho aí na sua. A nossa menina do som deve estar aí, Cadê ó. o som? Deve estar, gente, que pipoca é essa no microfone? É o alho queimando, Nana Chá. Nossa, cheirinho bom, hein? Gostoso, né? Bom, deixa eu te fazer uma outra questão que me vem muito na cabeça. Tá ruim o áudio aí, amiga? Tá ótimo. Tá ótimo? Massa. Geisa, deixa eu te falar uma coisa que me admira, assim, muito, sabe? Que é a sua polivalência, a sua amplitude em encontrar caminhos pra acessar o outro, se acessar também. E eu percebo também que as mulheres que vieram nesse programa e todas as mulheres que estão por detrás das câmeras, elas se desdobram em mais de uma função, em mais de uma profissão, em mais de uma atividade para se suprir assim financeiramente. Às vezes buscam profissões e atividades que não têm nada a ver com a sua área, às vezes desenvolvem outros ramos artísticos, se reinventam. E aí eu fico pensando se esse é o padrão da mulher brasileira, dessa mulher se desdobrando em milhões de atividades para se manter viva, para se manter feliz, para sobreviver. Se é assim que vai ser, se é assim que vai continuar. A gente luta para que, né, não seja uma regra, né? Porque até mesmo o trabalho da dona de casa, que, né, que deveria ser muito bem remunerado, ainda não se reconhece como trabalho, porque vira tudo uma obrigação, né? Então, eu acho que as nossas reivindicações é justamente para que crie a condição e que se reconheça, né? E aí chega uma hora que as pessoas não querem mais falar sobre isso, a gente precisa falar sobre isso, sobre os nossos direitos como mulher, não só como mulher negra, mas assim, falo do meu lugar de fala porque a gente tem as nossas especificidades, né? Por exemplo, eu pergunto, mas por que tem o Dia da Mulher Negra se 8 de março já é o Dia da Mulher? Então, existem mesmo no ser negra, existe essa classificação, mesmo no ser mulher, existe essa classificação, né? É a mulher pobre que mora na favela, que se desdobra muito mais, é a mulher que, em condição de rua, a mulher já ganha menos, né? Ela ganha menos que, né, nesse país machista, sexista em que a gente vive. E aí, pasma, a mulher negra ganha menos que todo esse grupo. Gente, que absurdo. A nossa história precisa ser arrumada, precisa
ser arrumada, a gente precisa falar sobre sobre todos esses privilégios. E como que é ser mulher negra em Curitiba? Ser mulher em Curitiba também não é fácil, porque também agora ser mulher, atriz e negra piora, porque aqui existe uma invisibilidade, né? Imagina ser mulher e atriz, né? Por isso que todas nós, a gente está o tempo todo se reinventando, porque a gente sabe que se você não vem de uma condição, né, financeira, de um apoio, se você não tem um apoio financeiro, sempre vamos ter que fazer qualquer uma outra coisa. Bom, eu não tenho problema de fazer qualquer coisa. Acho que quem trabalhou na roça faz qualquer outra coisa. Eu não faço parte daquele grupo de pessoas que falam assim, se não tivesse o teatro, a arte, eu não sei o que seria de mim. Uhum. Eu sei o que seria, porque eu estou sabendo até hoje, desde que nasci. Né? Então, eu posso fazer qualquer outra coisa que eu nunca vou deixar de ser artista. Né? Mas o perfeito seria se nós pudéssemos fazer a nossa arte, né? Trabalhar dentro do que nós gostamos sem precisar desviar, né? Ter condições de poder se viajar, estudar, reciclar, fazer, né? Pesquisar, né? Todas essas condições a gente precisa. Mas, infelizmente, a gente não é só atriz, a gente é artista, né? Da vida. Pendurou figurino, vira outra história. Além disso, tem que enfrentar todos esses preconceitos por ser mulher, né? Querem impor como você deve agir, o que você veste, enfim, essa coisa toda que a gente ouve o tempo todo, que parece que não se pode falar, né? Porque daí você cria um outro problema, né? Criam um outro problema para nos calar. E ser guerreiro o tempo todo não é regra. Eu costumo dizer assim, ó, eu não sou guerreira, eu sou combatente de uma guerra que me impuseram, então eu tenho que combater. Eu resisto porque eu existo, certo? Então nós somos essa resistência o tempo todo, justamente para quebrar essas regras, né? Sim. E aí assim, Geisa, pegando esse gancho que você, né, trouxe dessa realidade, né, que muitas pessoas não querem enxergar, né? Tem toda uma questão aí também do sistema e etc e tal. Como que, diante disso tudo, você ainda tem, assim, uma autoestima invejável mesmo? Um espírito de menina, sempre um sorriso no rosto, sempre uma energia, tá sempre disposta a abraçar, a acolher, a falar uma coisinha, sabe, para acalmar o coração, sempre com brilho no olhar. O que é isso? Isso vem de você? Isso vem da sua experiência? Por quê? A gente vai criando mecanismos de defesa, de proteção mesmo. Mas a gente só consegue desenvolver a partir do momento que a gente esteja aberto. Isso também vem a meu pai, minha mãe dizer que meu pai tinha uma paciência de Jó, que ele nunca perdia a paciência. Isso vem lá também dos DNA, né? Vem de ancestralidades. E eu observava muito esses movimentos. Eu acho que isso vai compondo a gente, né? E a gente vai criando mecanismos, não de defesa, mas de harmonia mesmo, para a gente poder enfrentar todas essas... Porque é necessário, né? A gente não dá conta de não criar defesas para viver, né, em todas essas condições que a gente vive no Brasil, né, no Paraná, em Curitiba. Agora, nossa, aqui é uma coisa assim, né? Você tem que respirar. Antes eu respirava até 1000, mas disseram que com o tempo, com o amadurecimento, a gente só fala 7 ou 8, né? Já não tem mais tempo. Não tem mais tanto tempo que tinha. Não é Geisa Costa, é Gênia Costa. Geisa, deixa eu te falar uma coisa. A gente está vivendo num momento de representatividade, né? Então a gente tá aí com muitas mulheres nos representando na TV, nos programas, na internet. E aí eu fico pensando assim, você, com toda a sua trajetória profissional, pessoal principalmente, como encorajar, segurar nas mãos de meninas pretas que estão se lançando no mundo hoje?
Olha, você sabe que as meninas pretas hoje, elas estão muito mais empoderadas, né? Elas têm muito mais, estão indo atrás dos seus direitos. Mas eu acho que o tempo todo precisa empoderar uma mulher, né? Trabalhar autoestima. É esse trabalho que eu faço na escola, né? Eu tenho uma oficina que chama-se Toque, que fala de tudo isso, do toque, tocar, sorrir, nem que for com os olhos. Né? Principalmente quem nasceu aqui dentro desse contexto de que somos melhores, somos europeus, enfim. Às vezes cresce dentro desse discurso e nem percebe, né, que não está inserido. Isso é uma luta que vem, os nossos passos vêm de longe. Eu lembro que quando eu comecei a militar não, no ativismo, quando eu era adolescente ainda lá em Londrina, a gente dizia uma frase assim, ó, isso é um trabalho de formiguinha, que é para as próximas gerações. E olha eu aqui no meio das próximas gerações ainda, nesse trabalho de formiguinha, que vai longe. Então, que essa nova geração possa estar melhor do que nós estamos e poder olhar para trás e falar, olha, nossos passos vêm de longe. Então, eu acho que essa a nossa luta, a resistência, resistir para continuar existindo. Nossa, eu acho que a gente pode fazer um brinde com essa frase. Gênia Costa, que você acabou de fazer. Vamos tomar um gole? Mais um. Nunca baixar a cabeça para ninguém, porque nós não somos guerreiras. Nós somos combatentes, nós somos de paz, nós não provocamos a guerra, né? Ah, não. Pelo amor de Deus, gente. Produção, tem mais quantas garrafas aí? Vamos comer? Então agora chegou o grande momento da gente comer o nosso... Oi? Tá na frente. Ai, desculpa, gente. Mas a dona Titânia, ela é videomaker, ela é mãe, ela é atriz, mas é mais uma dessas mulheres que a gente tava falando agora que se desdobram em milhões pra sobreviver, se manter viva, pagar as contas, né? Inclusive, tô procurando outro emprego aí. Tô hoje trabalhando aqui, amanhã pode ser em outro lugar. A gente peita, né? É. A gente tem peito pra peitar. Agora sim, vamos degustar o nosso prato que fizemos. Salivando. Saúde. Saúde. Mas antes, Geisa, eu queria te agradecer por você ter aceitado estar aqui com a gente, compartilhar esse 1% da sua vida, de muita luta, de muito sucesso, e que é isso que o Google não conta, que a gente não sai por aí também falando, e eu tô muito agradecida por você compartilhar um pouquinho da sua história. E eu tenho um presente para te dar, que eu e essa equipe maravilhosa preparamos para você, que é um livro que representa bastante para mim, e eu espero que você goste bastante. Gratidão. Chama Nossa. As Heroínas Negras Brasileiras em 15 cordéis. Muito obrigada, gratidão. E muito feliz por compartilhar esse momento, por estarmos aqui eternizadas nesse acolhimento. Gratidão. Obrigada. E esse livro ele é muito legal porque ela é uma nordestina, uma jovem escritora, e ela conta a história de 15 mulheres negras maravilhosas, com ilustrações lindíssimas, e ela faz uma proposta no final do livro. Isso não é um spoiler, isso é uma curiosidade também para incentivar quem está em casa aí a ler. Eu vou fazer questão de abrir. Ai, abra! Né? Porque aqui só tem mulheres maravilhosas, heroínas, guerreiras. São as mulheres que a escola não conta, né? É isso que ela fala. A história não conta. E olha, nós temos muitas, elas são muitas, somos muitas e plurais. Muitas. Gratidão. Nossa, que você, acho que você já entendeu exatamente quem que é essa moça, essa mulher guerreira. Ela fala exatamente isso. Inclusive, ela escreveu esse livro porque ela sentia falta na escola de conhecer mulheres pretas que fizeram história. Então ela fez, e esse livro faz muito sucesso nas escolas hoje em dia. Cumprindo a Lei 10.639, né?
de levar a cultura negra, indígena, né, afro-brasileira para a escola. Porque a nossa história, ela precisa ser contada de verdade, como é. E é dessa forma que a gente vai empoderando as meninas negras a serem mulheres empoderadas. Que bom. Gratidão. E eu tenho mais uma coisa para falar. Esse ano eu tô fazendo um desafio na minha vida e eu já propus esse desafio aqui no programa, que é pra gente só ler mulheres nesse ano de 2021. Então eu faço esse convite para você, faço esse convite também para as pessoas que estão em casa, de se propor a se deleitar, a prestigiar o trabalho de nós, mulheres, que eu acho muito, muito, muito importante. E aí cumpre-se aquela fala que a gente diz, não basta não ser racista, né? Tem que ser antirracista. E ser antirracista é isso, é entender, ir junto na luta e somar, e, enfim, não somatizar, mas somar e crescer e divulgar e, enfim, abraçar com o coração mesmo, né? Enfim. Ah, um brinde. E vamos comer, pelo amor de Vamos Deus. comer, compartilhar. Que delícia. Aqui a gente tem uma aguinha, porque a gente já tá bebendo, daqui a pouco a gente não sai do set, né? Vamos ficar torta. Vamos brindar também essa aguinha? Luxo, esses copinhos. Uma aguinha saborizada, maravilhosa. Com a Agora é o nosso mão. momento. Você sabe que tem umas comidas que elas precisam ser comidas com a mão mesmo, assim, né? Com a mão. Adoro. Tem que saborear, amassar, sentir, né? Eu acho que Voltar esse prato também essas- é de mão. A essas origens, assim, né? De amassar o pão, pisar na terra, Gosto. assumir esses elementos, né? Nossa, tá maravilhoso. Nossa, muito bom. Você dança também quando você come um negocinho? Eu danço. E esse foi o último episódio da primeira temporada do web programa Papo, Comida e Arte. Um trabalho idealizado, construído, executado por mulheres. Porque somos muitas, porque somos potentes, porque estamos juntas, firmes, fortes e atentas. Um beijo e até breve!